Meus amigos, que Jesus nos ampare para que possamos ter uma noite proveitosa de estudo sobre a mediunidade, que tem sido o foco dos nossos esforços. Mas nós temos falado muito sobre os aspectos técnicos da mediunidade. E hoje nós gostaríamos de conversarmos um pouco sobre a visão espírita da mediunidade. Vamos deixar de ser tão técnicos nas correntes mentais e temos usado os fenômenos estudados pela física para servir de parâmetro aos nossos estudos. Mas para nós fazermos um estudo sobre a visão espírita da mediunidade, cabe uma pergunta: o que é mediunidade? A mediunidade, ela é, por falta de uma expressão melhor, aquele sexto sentido que está em desenvolvimento no ser humano de uma certa época para cá. Nós voltaríamos a um passado remoto para melhor ilustrar o desenvolvimento desse sexto sentido. Se nós voltarmos ao homem primitivo das eras remotíssimas, aquele homem daquela época não tinha a visão como temos hoje. A sua audição estava longe de ser a nossa audição de hoje. O que o homem fala hoje nós vemos pessoas que têm uma sonoridade, uma harmonia vocal assim maravilhosa, como são os grandes cantores, né? Não haveria assim nenhum paralelo com aqueles guinchos do homem primitivo. O olfato do homem primitivo era também primitivo, primário, o seu paladar também. E tudo está dentro de regras naturais, muito lógicas, né? Aquele bugre que saía ao campo, caçava e levava a caça para sua gruta, o que acontecia com a caça? Certamente ele guardava no freezer, é isso? Vai tirando assim 1 quilo de cada vez, né? Ia na cônsul. Então, aquele produto se deteriorava. Se ele tivesse um olfato como temos hoje, um paladar como temos hoje, ele morria de fome. Então, tudo dentro do desenvolvimento do espírito. Então, meus amigos, assim também, a partir da metade desse processo evolutivo, desde do homem de Neandertal até a nossa situação odierna, nós começamos a desenvolver esse sexto sentido. A natureza não dá saltos. O que nós somos hoje, seremos coisas tão maravilhosas no futuro, inimagináveis para a nossa atualidade. E a mediunidade vai nos trazer, assim, grandes alegrias no futuro. Hoje, nós sabemos que a nossa mente é uma antena viva, transmissora e receptora de correntes mentais. É como, diferente de uma estação de rádio ou de televisão, que só transmite. A mente humana transmite e recebe. Agora, uma particularidade. Nós temos dificuldade em identificar os pensamentos entre os nossos próprios pensamentos e os que vêm de fora. Mas surgem determinados fatos que chamam a nossa atenção para isso. Às vezes aqui e ali passa pela nossa cabeça um pensamento inteiramente louco, né?
Puxa, a gente toma até um susto. Meu Deus do céu, que é isso que eu ando pensando? É lógico e evidente que esse pensamento vem de fora. É um pensamento louco de um espírito louco. E nós conseguimos detectar que é um elemento estranho nos transmitindo. Mas, tirando disso, só os médiuns muito desenvolvidos, aqueles que têm uma sensibilidade muito apurada, é que conseguem distinguir e são capazes, os chamados médiuns inspirados, intuitivos, até de escrever longos textos, conscientemente recebendo as informações do mundo espiritual. É comum esses espíritos, especialmente os escritores, trazerem seus pensamentos, e isso é de grande agrado, assim, de público. Acontece que a orientação que temos é uma orientação de falar não só para agradar, mas falar com proveito. É por isso que nós estamos nesse estudo da mediunidade. Poderíamos deixar os intelectuais desencarnados trazerem histórias belíssimas que nos tocam profundamente, mas isso deve ser só nos dias de festa, não nos dias de estudo. Nos dias de estudo tem que ser os assuntos do nosso imediato interesse. Então, amigos, a nossa mente vive em meio a bilhões de pensamentos flutuantes aí no ar. E é por isso que a doutrina espírita bate tão reiteradas vezes, tão fortemente, na necessidade do médium estudar, quintessenciar os seus conhecimentos. Por que razão? Porque se mediunidade é sintonia, se nós, pelo estudo, elevamos a nossa sensibilidade, o que é que acontece? Nós passamos a sintonizar pensamentos mais elevados. Eles são do mais alto proveito para nós. No capítulo 14 do Evangelho de João, o apóstolo nos transcreve o pensamento de Jesus. Dizia o mestre: muitas coisas tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um novo Consolador, para ficar convosco para todo sempre, o Espírito de verdade, que vos lembrará tudo o que vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas. Vejam, amigos, eu nunca vi um pensamento mais completo para definir o evento do Espiritismo no mundo. Nós vivemos desde as eras passadas, dos séculos passados, em meio aos fenômenos mediúnicos, e desenvolveu-se no mundo um verdadeiro mediunismo. As páginas da história estão salpicadas de fenômenos mediúnicos. O que incomoda são as interpretações. Assisti no outro dia um programa de televisão e o religioso que falava em milagres. Venham à nossa igreja para ver os milagres. E teve o despautério de dizer: eu sou o homem dos milagres. Puxa vida, então me causou assim um incômodo, um desconforto. Milagre não existe. O que é milagre? É a derrogação das leis naturais. E as leis naturais são as leis de Deus. Como alguém vai derrogar as leis divinas, que são a base do universo? Se nós tivéssemos como alterar as leis cósmicas,
o universo estaria num caos cósmico, e a vida cósmica seria impossível. É uma audaciosa infantilidade falar sem milagres. O que acontece é que os espíritos, quando autorizados, produzem certos fenômenos. E esses fenômenos são tidos como milagrosos, que não são. Eles estão perfeitamente enquadrados nos fenômenos naturais, nas leis naturais. No outro dia, eu encontrei um velho amigo. Então, esse amigo disse: foi ótimo encontrar você. Poxa, quantas vezes você falou comigo sobre espiritismo, e eu sempre levei assim, não muito a sério. Até achei que você não andava muito bem da bola, né? Digo: pois é, vai ver que estou mesmo, né? Mas eu agora, olha, um parente meu foi fazer uma consulta com um espírita, vejam só, hein? Um espírita, que recebe um espírito tal. E ele cobra R$50 a consulta comum. A consulta especial de 1 hora são R$500. Puxa vida, acho que nós estamos perdendo tempo. Porque se ele cobra R$500 e tem 10 clientes especiais, o cliente Prime deve ser, já dá R$5.000, não é de jogar fora. Então eu fui lá, eu nem estava pensando no meu tio, ele falou assim na lata: você tem um parente que mora em Minas Gerais, sofreu um grave acidente de automóvel, foi internado, e o causador do acidente foi um motorista alcoolizado. Puxa vida, olha, aí eu acreditei. Vejam, amigos, aí é que está, aí é que mora o perigo. A mediunidade chama-se, nesses casos, mediunismo. Meus queridos amigos, nós temos que estudar mediunidade para nós não fazer mediunidade por mediunidade. Isso é mediunismo. Então aquele médium descobriu uma porção de coisas que ele sequer estava pensando. E disse a ele que toda sexta-feira ele tinha que usar alguma peça de roupa branca. Ele falou: não, mas meu irmão, eu estou com uma dor nas costas. Passou lá um remedinho lá para os músculos das costas, que ele melhorou. E que ele tinha que toda segunda-feira acender um defumador na sua casa, e uma vez por mês ir lá nos pés do dito indivíduo pagar R$500. Então, meu Pai do céu, isto leva a quê? Veja, nós desenvolvemos o dom de falar, não é isso? Mas há quem fale nocivamente, há quem fale construtivamente. A mediunidade é a mesma coisa. Nós não podemos malbaratar os valores que a inteligência divina coloca à nossa disposição. Uma lâmina na mão de um facínora encurta a vida, na mão de um cirurgião prolonga a vida. Quem é o culpado? É a lâmina? Não, é o usuário. É a malícia de alguém ou a sabedoria de alguém? A mediunidade é a mesma coisa. Então, sintonizar as frequências dos espíritos, ouvi-los e reproduzir os seus pensamentos, como fazemos aqui nessa noite. Aqui nós estamos tendo um estudo prático da mediunidade, porque todas as nossas mentes aqui presentes desejamos pensar no estudo mediúnico. E os bons espíritos sábios ajudam-nos no entendimento, e os espíritos menos sábios aqui se apresentam como estudantes, como todos nós. Então, meus amigos, a mediunidade é uma ferramenta. No futuro, e gradativamente com o desenvolvimento da humanidade, a mediunidade será algo excepcional nas relações dos povos. Um
mudar muito nesse aspecto para a nossa felicidade. A telepatia, hoje, matéria dos laboratórios de pesquisa, já se evidencia como uma das faces da mediunidade. Meus amigos, o nosso corpo perispiritual é formado de matéria do mundo espiritual. Quando nós deixamos a Terra, levamos o nosso corpo perispiritual para o mundo espiritual, e é o corpo com o qual vivemos nas regiões espirituais, que os espíritos chamam de espaço das nações. Nós, para movimentarmos um corpo de carne, nós não conseguiríamos fazer isso com um corpo espiritual. Então a natureza, durante a reencarnação, o processo de desenvolvimento intrauterino vai se desenvolver para e passo, paralelamente, um fluido, que os espíritos chamam de ectoplasma, que é, por assim dizer, uma argamassa que fica entre o corpo espiritual e o corpo de carne. E é através desse material que o espírito movimenta as células físicas. E o médium, porque em termos de espiritualidade não existe improviso, todos os fenômenos mediúnicos foram adredemente preparados no mundo espiritual antes da reencarnação. Então há aqueles médiuns telepatas, há aqueles médiuns intuitivos, aos médiuns que pintam, aos médiuns que falam, aos médiuns que psicografam, e vai por aí afora. Em especial, convivi bastante com os médiuns de materialização e efeitos físicos, aqueles que fazem fenômenos fenomenais, e médiuns como o nosso querido amigo Chico Xavier, que muitos pensam que o Chico faleceu, né? Na verdade, não. O Chico está tão vivo como estava, aliás, perdão, está mais vivo do que o que estava antes. Então o Chico tinha uma característica fluídica, que os espíritos enfiavam a mão na mão do Chico Xavier como quem veste uma luva, e punham as pontas dos dedos numa região do cérebro que comanda essa área motora, e então movimentavam a mão do Chico numa psicografia semimecânica, porque o Chico tinha uma razoável noção do que escreviam, e o espírito podia assinar com a sua assinatura e levar no cartório e reconhecer a firma. Então são as características mediúnicas que variam ao infinito. Então, meus amigos, nós recebemos este dom das esferas da luz, do mundo espiritual superior, para quê? Então é aí, meus amigos, que entra aquela promessa de Jesus. Eu vos enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco para todo sempre, que vos lembrará tudo o que vos tenho dito. Por que razão lembrar? Porque Jesus sabia que os homens esqueceriam os seus ensinamentos. E vos ensinará todas as coisas. E o Espírito Verdade começou a nos explicar como funciona a mediunidade, quais são as leis da mediunidade. E a partir desse momento, nós vamos esquecer as fantasias quiméricas do mediunismo para nos alinharmos na mediunidade com Jesus, para que nós possamos, assim como a boca fala daquilo que está cheio o coração, como ensinava o mestre, a mediunidade expressa aquilo que também está cheio no nosso coração. Então, em o livro dos médiuns, sobre a inspiração do Espírito da Verdade, Allan Kardec fez um extenso estudo sobre a mediunidade. E, meus amigos,
nós, médiuns espíritas, não podemos subestimar no estudo da mediunidade o livro dos médiuns, que é para nós médiuns livrinho de cabeceira, abrir ali, pegar uma página, porque a mediunidade com Jesus é o mesmo que ouvir com Jesus, que falar com Jesus. Nós aprendemos com o Mestre os ensinos cósmicos. O que é o Evangelho de Jesus, se não um manual de boas maneiras, um manual de boa conduta, um manual de instrução? Nós somos, meus amigos, aqueles espíritos que faz pouco tempo, muito pouco tempo mesmo, que nós tomamos a decisão de assumirmos a evolução espiritual e pretendemos mudar para melhor. Para isso é o Evangelho. Quando nos falta competência, o Evangelho é o nosso manual de instruções. Vejam, amigos, faz pouco tempo que nós resolvemos ser boa gente do ponto de vista espiritual. Acontece que o nosso passado de estrebulias, que se perde na noite dos tempos, fala muito alto. Ah, eu sou espírita há 2 anos. Pois é, acontece que há milhares de séculos que você vem fazendo a sua evolução aos trancos e barrancos. Então, vencer esse passado é uma tarefa difícil. É por isso que nós temos dificuldades. Nós estudamos o Evangelho e fazemos uma força enorme para colocá-lo em prática. As religiões tradicionais, como Jesus mesmo previu, ele vos lembrará tudo que vos tenho dito. Por que razão? Porque é muito mais cômodo para o cidadão terrestre ir a um templo religioso e fazer uma série de gesticulações pseudo-religiosas. Senta, levanta, faz uma série de gestos e vai para casa pronto. Me quitei com a divindade, daqui vou para o céu direto. E continua o mesmo indivíduo, o mesmo velho homem, com seus vícios, com seus hábitos multimilenares. É difícil construir um novo homem no coração do cidadão terreno. Isso quando nós temos o hábito de manipular o Evangelho. Mas o Evangelho foi substituído por práticas exteriores, é o culto da exterioridade, em que o indivíduo pratica gestos, posturas, paramentos, comportamentos externos, quando o ensinamento de Jesus é uma mensagem para o nosso eu espiritual. Jesus veio nos ajudar a vencer os resquícios de animalidade que ainda carregamos no nosso espírito, que eram comportamentos plausíveis, razoáveis, devidos às eras da animalidade. Os animais têm os seus princípios lógicos em função da selva, que não cabe mais na nossa civilização, no nosso momento histórico evolutivo. Nós precisamos ter um comportamento sociável, fraterno, amoroso, compreensivo, aprendermos a amar, a perdoar, a compreender as falhas do nosso semelhante, perdoarmos o nosso próximo para que Deus nos perdoe. Aquela fera que tinha dentro de nós precisa ser substituída por aquele espírito grandioso e excelso que vai para as instâncias espirituais superiores. Então, meus queridos amigos, mediunidade é aquela sintonia que devemos preferir aos páramos superiores para melhorarmos o nosso íntimo,
se sintonizamos com os pensamentos elevados, nós passamos a ser pessoas dignas, nós passamos a amar os princípios nobres, passamos a conduzir a nossa vida com sabedoria, com fraternidade, pelo bem daqueles todos que nos cercam, com essa doce alegria. Se somos chefes de família, nós fazemos de nossos filhos os nossos médiuns. É exatamente isso. A mediunidade não é somente numa mesa mediúnica. Um pai, uma mãe, quando seus filhos estão do 0 aos 7 anos, que estão profundamente receptivos à sintonia com os pais, é a hora de nós pais trabalharmos o espírito, a alma desses pimpolhos. À medida que eles vão crescendo, entram os professores como médiuns da educação. Quando eles concluem os seus estudos, porque já não se matriculam nas escolas maternais e nem nas escolas educativas, é que se ligam para a vida profissional. E aí, o dirigente empresarial, ou da empresa pública, da empresa particular, é como o mentor espiritual dos seus subordinados, transmitindo-lhes disciplina, orientação, para que eles se desenvolvam na sua vida profissional, porque na vida profissional nós buscamos o pão nosso de cada dia, sem o qual não vivemos. É fácil para o adolescente rejeitar os pais, mas ele não consegue rejeitar o chefe, porque perde o emprego e pode se submeter a situações financeiras difíceis. Então, meus amigos, tudo é mediunidade no universo. Mediunidade é sintonia. Então, façamos um esforço de mudar os nossos valores espirituais para sintonizarmos expressões espirituais superiores. Vejam, amigos, aqui nesse trabalho que a casa se dispõe, os médiuns sintonizam os espíritos necessitados com uma imensa vantagem, porque o médium possui fluidos materializados, carnais, que cheiram a ser humano, e esse material fluídico é de extrema importância para os espíritos sofredores, porque eles têm o direito de serem sofredores se o quiserem. Deus, o Pai, Criador universal, nada impõe a seus filhos, dá-lhes a liberdade, e como nos ensinava Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, com esses fluidos dos médiuns, esses espíritos conseguem entender a sua própria situação. Eles se tornam homens, entre aspas, por alguns segundos. E eu não vejo maior caridade do que essa que os médiuns fazem, cedendo seus fluidos para o esclarecimento desses espíritos. E também os médiuns esclarecedores, que precisam estudar a doutrina espírita para serem inspirados pelos mentores espirituais e levar um consolo a esses espíritos sofredores, a levar um esclarecimento a esses irmãos, aproveitando aqueles segundos de sintonia entre médiuns incorporadores e espíritos necessitados. Meus amigos, isto é que é a visão espírita da mediunidade. Mediunidade não é
alguma coisa decorativa. Ah, eu sou médium. Muito bem. Médium são todas as pessoas desse planeta. Uma pergunta inexpressa. Mas não os animais. Porque mediunidade é sintonia. E sintonia implica numa ligação permanente. Isto é que é sintonia. E os animais têm um pensamento refratário, fragmentário. Eles não conseguem uma sintonia constante que nós, seres humanos, já desenvolvemos. Então, meus amigos, nos sintonizando com essas esferas da luz, nós passamos a receber influências positivas que vão sepultando aquele homem velho com os seus maus costumes de um passado remoto e nascendo um homem novo que se veste de luz, tem vibrações elevadas. Nós olhamos o nosso mundo com muita preocupação, as pessoas totalmente despreparadas para o fenômeno mediúnico que são os habitantes do nosso mundo. Nós vemos pelas ruas, pelas casas, pelos escritórios comerciais, pelos ambientes públicos, multidões de espíritos atrasados em grandes massas espirituais, a emitirem pensamentos, a buscarem nos homens sintonias. Nós pretendemos, semana que vem, apresentarmos uma sequência de slides sobre obsessão, dentro do tema mediunidade. Então nós vemos como essas pessoas prazerosamente sintonizam esses espíritos exploradores, porque a obsessão tem dois móveis. O primeiro deles é o desforço, é a vingança. Alguém odeia alguém, aproveita a condição de desencarnado para tentar monopolizar, e a pessoa se entrega. E outros são os exploradores. Ele perdeu o corpo físico, gostava de um álcool, gostava de um cigarro, gostava de uma vida leviana, então aproveita. Sintoniza em grande quantidade, fartas cópias, que esses espíritos monopolizam. Então, meus amigos, não podemos, nós, médiuns espíritas, conhecedores da ciência mediúnica, nos deixarmos levar para esses caminhos tão lamentáveis. Façamos da mediunidade a nossa ferramenta de trabalho construtivo com Jesus. Era o que nós poderíamos falar sobre a visão espírita da mediunidade. Que o Senhor nos guarde em sua paz. Muito obrigado.